O carro ainda estava quente do caminho quando estacionei diante da casa da avó. O motor fez aquele tic-tic de quem arrefece devagar. E eu respirei fundo, a tentar ganhar coragem para mais uma tarde a medir tensões, a contar comprimidos, a controlar horários. Estava cansada, sim, mas aquele cansaço que escolhemos, o de quem fica. Foi então que o telemóvel vibrou. Dinho, seco. Sem cerimónia. Abri o WhatsApp por reflexo. No ecrã, uma pré-visualização de imagem, por baixo. O nome do grupo, Família Núcleo. Não estou nesse grupo. Pensei. Nunca estive. O dedo hesitou um segundo. E esse segundo foi o último antes de tudo partir. Toquei. A imagem abriu, um screenshot de conversa. O meu primo Jake, o mesmo que passa a vida a postar, família é tudo, tinha enviado para o grupo errado. No topo lia-se o nome do grupo. Em baixo, as mensagens, frias, alinhadas, sem vergonha. A Inês não precisa de parte nenhuma. Quase não aparece, escreveu a minha tia. Vamos convencer a mãe de que ela só quer dinheiro, acrescentou. Mantemos-na fora até ficar tudo finalizado, respondeu a minha irmã. Fiquei a olhar para o ecrã, por um momento. O som do bairro desapareceu, sem pássaros, sem carros, sem gente, só o texto. As palavras não me cortaram, cavaram. Uma a uma, como uma broca que encontra um ponto fraco e insiste. Fiquei com as mãos a tremer. O cinto de segurança ainda preso. A marca a apertar-me o ombro. Que quase não aparece. Lembrei-me da chuva de novembro. Quando a ambulância demorou demais e eu levei a avó no meu carro. Com a manta roxa sobre as pernas e as mãos dela frias na minha. Lembrei-me das contas da farmácia que pus no cartão porque o seguro não cobria, e ninguém atendia o telefone. Lembrei-me do Natal em que eles não conseguiram vir, e eu estive lá. A aquecer o bacalhau outra vez para ela comer devagar. Quase não apareço. O jet apitou novamente. 3 pontinhos. Jake a escrever. Depois, outra notificação. Esta mensagem foi eliminada. Tarde. A verdade já tinha saltado da cerca. A primeira reação não foi raiva. Foi negação. Não. Eu devo estar a ler mal. Ampliei a imagem. Aproximei o ecrã até as letras ficarem quase quadradas. A minha irmã tinha usado aquele emoji a revirar os olhos que eu conheço desde os nossos 12 anos. Não havia erro. Era sobre mim. Era contra mim. A raiva veio a seguir. Como um nó que sobe da barriga ao peito. Mas trazia qualquer coisa nova, um fio muito fino de clareza. Uma frase que se formou. Plena. Sem gritar. Chega. Olhei pelo vidro. A casa da avó estava ali. Igual a sempre, cortinas rendadas. Vasos com gerânios gastos. O tapete da entrada um pouco torto. O normal é confortável. O normal também adormece. E foi nesse conforto que eu me deixei ficar anos a aceitar migalhas de respeito. Porque, família é família. Só que família sem verdade é palco. Desapertei o cinto. Fechei os olhos por 2 segundos e voltei a abri-lo já com um plano embrionário. Não um escândalo. Não um ataque. Prova. A única coisa que se sobrepõe à narrativa mais alta é um facto mais claro. Abri a aplicação de notas e escrevi. Como se estivesse a ditar uma parte mais fria de mim. Data, hoje, 4:07 da tarde. Jake enviou screenshot por engano. Grupo, família núcleo. Mensagens, tia e irmã a combinarem retirar-me do testamento. Objetivo declarado, convencer a avó de que só quer dinheiro. Parei. O coração batia ainda alto. Mas já batia a um ritmo que consigo usar. Respirei outra vez. Aos poucos, o passado recente foi-se colando aquele momento. Como peças que finalmente encaixam. Lembrei-me do dia em que a avó me disse. Sem drama, sabes onde está o livro de receitas? Não sabes? Eu ri e respondi que sim, o tal. Com páginas amareladas e manchas de azeite. Onde a minha infância cabe. Ela sorriu de lado e acrescentou, quando o silêncio for mais alto do que o amor. Abro. Na altura. Achei bonito. Só isso. Agora. A frase acendeu-se como um farol. Quando o silêncio for mais alto do que o amor. Hoje. O silêncio estava ensurdecedor. Voltei à conversa. Mais mensagens no screenshot. A Inês tem trabalho. É independente. É mais sensato o resto ficar para quem esteve mais perto. Quem esteve mais perto. Sorri sem humor. Estar perto é quê? Aparições em fotografias. Chamadas em alta voz ao domingo. A culpa. A que durante anos me ensinou a dizer, não faz mal. Tentou dar um passo. Quis lembrar-me do aniversário da minha irmã. Do presente que chegou atrasado. Do almoço de família que falhei porque estava com a avó no hospital. A culpa é uma atriz talentosa. Só que naquele instante eu já tinha contratado outra coisa para o papel principal, consciência. Foi aí que a dor mudou de temperatura. Deixou de queimar e passou a iluminar. A traição não mudou os factos, mostrou-me o mapa. Eu sabia onde tinha estado. O que tinha feito. O que tinha pago. As horas em que fui. Eu sabia. E prometi a mim mesma que, desta vez, não ia deixar que outra pessoa escrevesse a versão oficial.
Olhei o espelho retrovisor e vi a minha cara com olheiras. O cabelo apanhado à pressa. A pele cansada. Não sou uma heroína de filme. Sou uma neta que ficou. É no fim do dia. É o que fica que conta. Guardei o telemóvel. Saí do carro. O ar cheirava a terra regada. E ouvi, ao longe, a televisão da vizinha. No passeio, endireitei o tapete da entrada. Como faço sempre. Pequeninas ordens que damos ao caos para nos lembrarmos de que ainda mandamos alguma coisa. Toquei à campainha. Abriu uma porta à minha mãe. Com o sorriso que costuma usar quando quer controlar a narrativa. A casa estava em vida, vozes na sala. Talheres a tilintar. A televisão baixa. Atrás dela, a minha tia fez aquele aceno pequeno. E a minha irmã passou por mim sem tocar. A avó chamou do cadeirão, Inês. Beijei-lhe a testa. A mão dela procurou a minha. Curta, firme. A sala estava cheia. Mas eu sentia-me sozinha, não da solidão vazia. Da solidão lucidez. Eles ainda não sabiam que eu tinha visto. Não sabiam o que Jake tinha deixado cair. Não sabiam que eu já tinha dado o primeiro passo para sair do papel de figurante na história deles. A minha tia aproximou-se da avó com um sorriso doce demais. Não te preocupes, mãe, nós tratamos de tudo. Eu vi o gesto, ouvi o tom, e registrei, por dentro, como quem adiciona uma peça a um dossiê que comecei no carro. Tratar de tudo. O que é tudo, para quem confunde amor com controlo. Sentei-me à mesa, e o ruído dos talheres pareceu mais alto do que o normal. A conversa corria pelos temas neutros, o tempo, o trânsito, o preço do peixe, e cada banalidade era um verniz sobre madeira úmida. A cada riso calculado, eu descia mais um degrau. Não para baixo, para dentro. Estou aqui, disse a mim mesma, estou inteira, e não vou mendigar lugar numa família que me serve silêncio quando peço verdade. O telemóvel vibrou outra vez no meu bolso, talvez alguém a tentar remendar o erro do Jake noutro grupo. Talvez mais nada. Decidi não olhar. Havia coisas mais importantes para ver ao vivo. Quando a avó pousou os olhos em mim, vi neles a pergunta que não fazemos alto: estás bem? Apertei-lhe de leve a mão por baixo da mesa. Não estou, mas vou ficar. E esse, vou ficar, não era sobre conforto, era sobre postura. Peguei no guardanapo, alinhei-o com o prato e, enquanto a minha irmã contava uma história qualquer sobre um jantar, com o pessoal. Eu só pensava no livro de receitas na estante da cozinha. Naquela lombada gasta. Naquela frase, quando o silêncio for mais alto do que o amor. O silêncio hoje já era mais alto. E eu estava pronta para o interromper, não com gritos, mas com verdades alinhadas, uma a uma, como quem escreve uma receita que, se seguida à risca, dá sempre certo. Levantei os olhos para a minha tia, para a minha mãe, para a minha irmã. Senti outra vez o ponteiro interno a mudar de lugar, da dor para a decisão. Chega, é aqui que a história começa a virar. E foi assim que entrei na sala de jantar com um segredo no bolso e um plano a nascer. Eles achavam que mandavam no enredo. Ainda não tinham percebido que, naquela noite, a mesa ia ficar mais silenciosa do que nunca. O jantar continuou, mas já não era um jantar, era um ensaio de confronto. Cada olhar, cada frase calculada, cada "não te preocupes, nós tratamos", era um tijolo a mais no muro que eu estava prestes a derrubar. Porque, quando a máscara é tão perfeita que já ninguém distingue rosto de papel. O primeiro som que se ouve é o do silêncio a rachar. E nessa racha, eu ia abrir caminho. A sala cheirava a caldo verde e a bacalhau gratinado. Mas havia outra coisa no ar, um frio fino. Daqueles que não vem da janela aberta. Vem das palavras que ninguém diz. A televisão da sala sussurrava um programa qualquer. Só para fingir normalidade. À mesa, os pratos estavam alinhados como soldados e, no centro, uma travessa de broa que já tinha visto mais jantares do que verdades. Sentei-me ao lado da avó. A mão dela pousou na minha por um segundo. Quente, a lembrar-me de onde eu estava e de quem eu era ali. Do outro lado, a minha mãe comandava o ritmo com um sorriso que parecia colado com cola quente. A tia circulava em torno da mesa como se estivesse a apresentar um espetáculo. A minha irmã, impecável, encostou o telemóvel ao copo de água. Virado para baixo, o gesto de quem esconde, não o de quem descansa. A sopa está ótima, mãe, disse a minha mãe para a avó. Ignorando que a sopa tinha sido feita por mim. Estás a comer bem? Não estás? A avó assentiu, devagar. Eu vi-lhe os olhos, atentos, não ausentes. O silêncio riu-se por dentro. O som dos talheres a tocar nos pratos era um metrónomo. No intervalo dos pratos, vinham os assuntos neutros, o trânsito na ponte, o preço do peixe, o tempo que anda estranho para a época. Cada banalidade era um verniz sobre madeira úmida. E o verniz, com o calor, estala. A clínica ligou, perguntei. Calma, enquanto partia a broa com as mãos. Ligou, apressou-se a minha tia. Respondendo no lugar da avó, não te preocupes. Nós tratamos de tudo. Nós, bateu-me na têmpora. Sorri sem dentes. Curioso, disse eu, alinhando o guardanapo.
Porque eu é que estive lá ontem à tarde. Assinei o recibo e marquei a próxima consulta. Mas ótimo. Se vocês tratam, posso descansar. A minha irmã revirou os olhos com a perícia de quem já treinou esse músculo desde os 12 anos. Pronto, Inês, não dramatizes. É só logística. A avó quer paz. Não quer confusão. Paz. A palavra certa no tom errado. A minha mãe cortou o peixe. Perfeita. E pousou a faca com cuidado. Como quem pousa um veredicto. O importante é que tudo seja feito com sensatez, disse. Olhando para mim e para a tia numa alternância estudada. Cada um dá o que pode. E tu tens o teu trabalho. A tua vida. É natural que nós, que estamos mais perto, organizemos. Mais perto. A broa estalou-me entre os dedos. Não respondi, só olhei para a avó, que levou a colher à boca com lentidão e um olhar que não se perdia. Como quem sabe que o que está a ser dito não é conversa, é ensaio. O telefone da minha irmã vibrou. Silencioso. Ela espreitou de lado, muito devagar, e sorriu para o colo. Eu ouvi o eco de um outro sorriso, o do família núcleo, e o calor subiu-me à cara. Mas não chegou aos olhos. O rosto que eles conheciam esperava-me no espelho retrovisor do carro. O rosto que eu estava a aprender a segurar estava agora sentado à mesa. Vou só à casa de banho, disse. E levantei-me com a leveza que se usa quando se carrega um peso grande. Fechei a porta. Travei o fecho. O espelho devolveu-me um rasto de cansaço que já não envergonhava. Tirei o telemóvel. Abri a aplicação de notas. Teclei como quem mede pulsos. 7h41 da tarde, mãe, sensatez. Cada um dá o que pode. Nós estamos mais perto. 7h42 da tarde, irmã, não dramatizes. Olhar de lado para telemóvel, vibrar silencioso. 7h45 da tarde, tia repete, não te preocupes. Nós tratamos de tudo. Parei, respirei, acrescentei uma linha que soou diferente das outras. Mais espessa. Intenção, desalojar-me do círculo onde se decidem os assuntos. Criar narrativa, Inês ausente igual a não merece decidir. Olhei-me outra vez. A dor já não era faca, era ferramenta. A traição já não era poço, era mapa. Abri a torneira. Lavei as mãos. A água fria pôs ordem no batimento. Voltei à mesa. Estás bem? Perguntou a avó. Baixinho. Quando me sentei. Estou, disse-lhe, e, pela primeira vez naquela noite. A palavra não foi uma cortesia, foi uma decisão. A minha tia retomou o número. Mãe, amanhã trato eu do banco. Sim, é muita papelada. Tu descansas. A minha mãe assentiu com a convicção de quem gosta de ver o volante nas mãos certas, as dela. Claro, é o melhor. A mãe aborrece-se com essas coisas. A mãe não se aborrece com nada, disse. Finalmente, a voz da avó, Clara, a cortar como faca limpa. A mãe sabe ver quem esteve e quem não esteve. A sala respirou para dentro. A minha irmã dobrou o guardanapo até ele deixar de parecer guardanapo. A minha tia riu-se. Curto. Oh, mãe, não é isso que está em causa. Só queremos facilitar. Tu sabes. A minha mãe pousou a mão no braço da avó com doçura ensaiada. O que a mana quer dizer é que vamos agilizar. Para ti. Para o teu bem. Para o teu bem. A frase favorita de quem nunca pede licença. Baixei os olhos para o prato e, pelo canto, vi a estante da cozinha. Lá estava a lombada gasta do livro de receitas. Quando o silêncio for mais alto do que o amor. Abro. Senti a frase outra vez. A pousar sobre a mesa como um talher extra. O silêncio já estava alto. E eu sabia onde se guardava o antídoto. A sobremesa está na cozinha, disse a minha mãe. Levantando-se como quem encerra um ato. Eu sirvo. Eu vou contigo, ofereci. Antes que alguém pudesse dizer o contrário. Ficámos as duas na cozinha. A sós com o cheiro de canela e o relógio a marcar a cadência do que ficava por dizer. A minha mãe abriu o frigorífico. Inês, começou, sem me olhar, sabes que ninguém aqui está contra ti. Sorri. Há frases que se dizem para não ouvir a pergunta seguinte. Pois, respondi, abrindo a gaveta dos talheres e alinhando colheres, e sabes que ninguém aqui está acima da avó. Ela fechou o frigorífico com calma. 3 segundos de silêncio espesso. Depois, aquele sorriso cuidadíssimo. Vamos levar o arroz doce. Voltámos à mesa com as taças. A tia aplaudiu devagar. A minha irmã tirou uma fotografia, espontânea, que apanhava todos menos a avó, o enquadramento que explica tudo. Servi primeiro à avó, e ela, antes de provar, pousou a mão na minha outra vez. Um toque breve, firme. Estou aqui. Enquanto as colheres riscavam a superfície do arroz doce e a conversa voltava às coisas pequenas. Eu ouvi o que mais interessava, o estalar microscópico da máscara. A cada, não te preocupes. A cada, nós tratamos. A cada, sensatez. O verniz ia abrindo fissuras. Eu tinha visto o grupo secreto. Tinha o texto, as horas, os nomes. Tinha a memória das noites de hospital e das manhãs de farmácia. Tinha, acima de tudo,
A certeza de que não precisava gritar para dizer não. O jantar acabou sem brigas, que ironia. Mas ninguém saiu ileso. A avó foi deitar-se cedo, a minha mãe recolheu papéis, a tia falou baixo ao telefone no corredor, a minha irmã sorriu para um ecrã que não a devolvia. Eu fiquei de pé na cozinha. Sozinha um instante, a olhar para a estante. A lombada do livro piscou-me o olho cansado das coisas que esperam a hora certa. Estendi a mão. Não agora, disse a mim mesma, ainda hoje. A casa respirou fundo. E eu também. O silêncio à mesa tinha dito mais do que eles queriam e menos do que eu precisava, o resto estava à espera. Entre páginas a cheirar a azeite e açúcar. Quando o relógio da sala bateu às 9, eu já sabia o que vinha a seguir. Nem confronto, nem escândalo. Chave, lombada, carta. O amor não grita, escreve. É naquela noite. A tinta da minha avó ia falar mais alto do que qualquer grupo secreto. A casa da avó sempre teve aquele cheiro impossível de engarrafar, uma mistura de lavanda, café requentado e pão torrado. Um cheiro que parecia dizer, estás em casa. Mesmo quando o mundo lá fora já não cabia no mesmo tom. Nessa noite, o cheiro era o mesmo. Só eu é que tinha mudado. A avó já dormia. A luz do candeeiro do corredor deixava a casa no meio luz morno. E o relógio da parede ticava como um coração cansado. Fui até à cozinha quase em silêncio. Mas os azulejos velhos sempre denunciavam os passos. Como se a casa também respirasse comigo. A estante continuava ali, discreta. Junto à janela. O livro de receitas da família Silva, com as bordas das páginas amareladas e uma mancha de vinho tinto na capa. Estendi a mão e toquei na lombada. Sentindo o pó levantar-se como um pequeno segredo que ainda não quer acordar. As palavras dela voltaram-me à cabeça com nitidez. Quando o silêncio for mais alto do que o amor. Abro. O silêncio já estava a gritar. Abri o livro devagar, como quem abre uma ferida antiga. As folhas sussurraram, sopas, bolos, fritos de domingo, até que, entre duas páginas gordurosas, algo deslizou para o chão. Um envelope, pequeno, creme, com o meu nome escrito à mão, Inês. A caligrafia trêmula mas firme, o tipo de letra que vem de quem viveu mais do que prometeu. Sentei-me. O coração batia como se fosse o único som da casa. Rasguei o envelope com cuidado. Dentro, uma carta escrita a tinta azul. Minha querida Inês. Se estás a ler isto, é porque o amor deixou de bastar para te proteger. Vi as conversas às escondidas. As intenções mascaradas de preocupação. E vi-te a ti, a ficar. Mesmo quando ninguém reparava. Ficaste nas noites de febre. Nas consultas. Nos silêncios em que nem eu sabia o que dizer. E por isso quero que saibas que não te deixei de fora. Como eles planeavam. Os documentos que mudam o meu testamento estão no cofre. A chave está presa na base do vaso azul. Aquele que ninguém toca porque dizem que dá azar. Leva-os ao Sr. Peterson. Ele sabe o que fazer. Se duvidares de ti, lembra-te, a bondade só é fraqueza para quem nunca a teve. Com amor. Avó. As lágrimas vieram, não violentas, mas firmes, quentes, necessárias. Era o tipo de choro que não limpa. Revela. As linhas tremiam na minha mão e, por um instante, voltei a ser pequena, sentada à mesa da cozinha, a aprender a bater claras em castelo enquanto ela dizia que a paciência era o segredo de qualquer receita. Agora percebia, a carta era isso. Uma receita, não de bolos, mas de coragem. Levantei-me, caminhei até ao vaso azul, o mesmo que sempre me pareceu demasiado feio para estar ali. Cheio de poeira e superstição. Toquei na base. Nada. Rodeei-o devagar. E então senti uma pequena fita colada por baixo. Puxei. Caiu uma chave minúscula, fria, com a tinta já gasta. Fechei a mão sobre ela. Durante anos, eu tinha acreditado que ser boa era o mesmo que ser calada. Que amar era aceitar, que respeitar era engolir, mas agora aquela chave pesava como uma prova do contrário. A bondade da avó não era silêncio, era firmeza com coração. Era sabedoria em segredo. Agarrei o telemóvel. Gravei um áudio curto para mim mesma. Como um lembrete. Dia 25 de março. 10h48 da noite. Carta encontrada dentro do livro de receitas. Chave do cofre, confirmada. Testamento alterado. Avó consciente. Isto não é sobre dinheiro. É sobre memória e dignidade. A voz soou-me diferente, calma, firme, quase desconhecida. Sentei-me outra vez, olhando para a carta sobre a mesa. Por trás de cada palavra dela, eu lia outra coisa, confio em ti. E isso doía tanto quanto curava. Porque confiança é peso, e eu sabia o que me esperava. Eles não iam aceitar, não depois de anos a confundir lealdade com posse. Não depois de passarem tanto tempo a praticar a versão deles da verdade. Mas eu também já não era a mesma que saiu do carro a tremer. Fechei o envelope, dobrei a carta, e prendi-a junto à pele. Debaixo da blusa, uma proteção, um escudo. Depois abri o cofre da parede.
Aquele escondido atrás da fotografia da boda dos meus avós. O som da fechadura foi quase um sussurro de libertação. Dentro, uma pasta parda. O nome do advogado, Sr. Peterson, carimbado no topo. Tirei-a com cuidado, como quem levanta um coração frágil. E ali estavam, cópias assinadas. Datas recentes. Tudo devidamente autenticado. A avó tinha preparado tudo. Tinha visto mais longe do que todos nós juntos. Fechei o cofre. Naquele instante, percebi que não era apenas uma herança que estava em jogo. Era a narrativa da família, o que ia ficar contado. É pela primeira vez. Eu tinha nas mãos não só a verdade, mas também a palavra final. Fiquei de pé na cozinha. O envelope no peito e a pasta nos braços. Olhei à volta, a toalha de mesa. Os pratos secando no escorredor. O relógio a marcar 11:02 da noite. Tudo igual. Só eu é que já não cabia ali como antes. A avó dormia no quarto ao fundo. E por um segundo pensei em acordá-la. Quis dizer-lhe, obrigada. Eu vi. Eu não vou deixar que me apaguem. Mas não precisava. Ela já sabia. Apaguei a luz. Deixei a cozinha mergulhar no escuro e, à medida que subia as escadas, senti o medo transformar-se em propósito. O medo serve até aprendermos a nomeá-lo. Depois, torna-se bússola. E a minha já apontava para um único lugar, a reunião de domingo. Eles achavam que iam discutir números e percentagens. Eu ia levar verdades e provas. Quando fechei a porta do quarto, percebi, o jogo não ia começar domingo, já tinha começado naquela carta. A diferença é que, agora, eu é que sabia as regras. E o que eles chamavam de herança, eu chamava de justiça. O domingo nasceu cinzento, aquele tipo de cinzento que não anuncia chuva. Só desconforto. O ar estava pesado, quase parado, como se até o vento quisesse evitar aquela casa. Eu vesti-me simples, calças de ganga, camisola lisa, sem maquilhagem. Queria que me olhassem e vissem o que sempre fingiram não ver, a mulher real. Sem filtros, sem enfeites, mas com um propósito. No espelho, o reflexo parecia mais velho. Mas não de idade, de lucidez. Atrás dos olhos, uma calma tensa, o tipo de calma que vem depois da tempestade. Não antes. Quando estacionei diante da casa da avó, o portão já estava entreaberto. Ouvi vozes, risos contidos, o som de xícaras a pousar nos pires. Era um cenário estudado, quase teatral, a família perfeita a encenar civilidade. Entrei. O cheiro a café fresco tentava disfarçar o veneno no ar. A mesa da sala estava coberta de papéis, pastas, envelopes. A minha mãe, a tia e a irmã já estavam sentadas, alinhadas como um júri que já decidiu o veredicto antes do julgamento começar. Ah, Inês, ainda bem que chegaste, disse a minha tia, forçando um sorriso de catálogo. Estamos a tratar de alguns assuntos familiares. Coisas técnicas, nada que precises de te preocupar. Sentei-me devagar, sem responder, olhei para os papéis, extratos, testamentos antigos, uma lista de contas. Eles tinham preparado tudo, a encenação da exclusão já estava pronta. É mesmo sobre isso que venho falar, disse eu, com a voz baixa, firme, a família. A minha irmã bufou. Outra vez drama. Inês, por favor, não estragues o dia. A avó não precisa disto. A avó ainda não estava na sala. Ouvi o ranger lento da bengala no corredor. E um segundo depois, lá estava ela, pequena, frágil, mas com aquele olhar que ninguém nunca conseguiu domesticar. O que é isto tudo? Perguntou, sentando-se na cabeceira. Por que é que estão todos tão sérios? A minha mãe apressou-se a sorrir. Oh, mãe, nada de grave. Só queremos simplificar as coisas. É importante fazer as partilhas com bom senso. Bom senso. A palavra soou-me como um insulto disfarçado. Mãe, a Inês tem o trabalho dela. É independente. Não precisa tanto quanto nós, disse a tia, folheando um papel como se fosse um argumento. A avó manteve-se em silêncio. O olhar dela percorria a mesa, um a um, como quem pesa pecados. Eu sentia o coração bater no fundo do peito. Mas a mão estava firme. Toquei na pasta que trazia comigo. O som do fecho a abrir ecoou na sala como um trovão miúdo. Antes de continuarem, comecei. Acho que todos deviam ouvir o que a avó me escreveu. O ar ficou denso. A minha mãe franziu o sobrolho. A tia cruzou os braços. Um gesto pequeno, mas cheio de medo. Que carta? Perguntou a minha irmã, com aquele riso curto de quem não acredita mas teme acreditar. Tirei o envelope dobrado, cuidadosamente. O papel estava ligeiramente amarelado. E o nome Inês escrito à mão parecia mais pesado agora. Mais vivo. A carta que ela me deixou quando percebeu que este dia ia chegar. Inês, não faças teatro, cortou a minha mãe, sabes bem que a tua avó não está em condições de... Mas a voz dela morreu antes de acabar a frase. Porque a avó levantou a mão. Aquela mão velha, trêmula, mas com autoridade suficiente para calar o caos. Deixa-a falar.
Abri o envelope. As palavras que já sabia de cor voltaram a ter corpo. Li, a cada linha. A sala parecia encolher. Quando cheguei à parte em que a avó dizia, vi as intenções mascaradas de preocupação. A minha tia já tinha perdido o sorriso. Na frase, a bondade só é fraqueza para quem nunca a teve. A minha mãe desviou o olhar. E quando mencionei, os documentos estão no cofre. A chave no vaso azul. A minha irmã prendeu a respiração. Silêncio. Um silêncio espesso, quase palpável. A avó olhou para mim. E depois para elas. Eu escrevi essa carta, confirmou. Com voz fraca, mas nítida, e escrevi porque sabia que um dia tentariam falar por mim. A minha mãe tentou recuperar terreno. Oh, mãe, ninguém está contra ti. Queremos só o melhor. O melhor para quem? Perguntou a avó. Cortando-a, porque para mim, o melhor é saber que alguém ficou quando todos desapareceram. As palavras caíram como pedras. A tia engoliu em seco. A irmã mexeu-se na cadeira. Inquieta. Isto é ridículo, murmurou ela. A avó não quer guerra. Guerra, repeti, com um sorriso pequeno. A guerra começou quando decidiram apagar-me de um grupo chamado família. A frase ficou a ecoar no ar. A avó baixou o olhar. Como se confirmasse a ferida. Vocês acham que eu não vejo, disse ela. Devagar, acham que a velhice me cegou. Mas eu só deixei de fingir que não via. A minha mãe respirou fundo. Olhou para mim e disse, num tom gelado. Se pensas que vais conseguir virar isto a teu favor, enganas-te. Não é com sentimentalismo que se escreve um testamento. Inclinei-me para a frente, olhando-a nos olhos. Não, é com verdade, e a verdade já está assinada. O estalar da madeira da cadeira foi o único som depois disso. A avó apoiou a mão na bengala. Levantou-se com esforço, e disse. O que está feito, e quem contestar, perde mais do que imagina. Aquela frase fez tremer o chão da sala. Era simples, mas cheia de peso, porque só quem viveu traições sabe medir as palavras assim. A tia tentou rir, mas o som saiu oco. Mãe, estás a deixar-te manipular. A avó virou-se para ela. Olhos firmes. Manipulada é quem confunde amor com conveniência. O silêncio voltou. O relógio da parede marcava 11h05 da manhã. Cada segundo soava como um martelo num tribunal. Eu senti um nó na garganta, não de dor, mas de libertação. Anos a ser a sombra da família. A filha discreta, a neta subestimada. E agora, ali, naquele instante, percebi que a minha avó já não pedia licença para existir. A avó olhou-me outra vez. Inês, guarda o que te dei. Amanhã, vais precisar. Assenti, segurando o envelope junto ao peito. Sabia que, a partir daquele momento, não havia volta. Elas iam reagir, lutar, mentir, e eu ia ter de resistir a tudo. Mas algo dentro de mim já não tremia. O medo estava lá, mas vinha acompanhado de algo novo, de certeza. Levantei-me devagar. Obrigada, avó, por acreditar. Saí da sala antes que a raiva delas encontrasse palavras. No corredor, respirei fundo. Do outro lado da porta, ouvi a minha mãe dizer, entre dentes, isto não vai ficar assim. E não ia mesmo. Porque o amor da avó acabava de me dar força para enfrentar o tipo de batalha que elas nunca imaginaram perder. Do lado de fora, o céu já começava a limpar. Mas eu sabia, a verdadeira tempestade ainda vinha a caminho. É desta vez. Não ia ser travada com silêncio, ia ser vencida com provas. 2 dias depois da reunião. O telefone tocou às 8 da manhã. Inês, aqui é o Dr. Peterson. A voz vinha limpa, mas com aquele cuidado de quem traz más notícias embrulhadas em formalidade. A sua mãe e a sua tia deram entrada numa ação para contestar o testamento. Alegam influência indevida. Precisamos reagir, hoje. O estômago caiu, mas o chão não cedeu. A dor ainda morava em mim. Só que já tinha vizinhos novos, foco e disciplina. Diga-me o que é preciso, respondi. A semana virou trincheira, enquanto o grupo Família Núcleo se alimentava de boatos. Eu recolhia factos. A minha irmã publicou no Facebook que eu tinha lavado o cérebro da avó. Comentários compridos. Indignação de ocasião. Partilhas. 2 clientes cancelaram reuniões. Uma amiga antiga preferiu não se meter. Eu quis defender-me ali, na praça pública, mas a mão parou no teclado. Não alimentes o incêndio com vento, ouvi a voz da avó. Algures entre a memória e a carta. Em vez disso, fiz screenshots, guardei datas, links, perfis, provas. No escritório do Dr. Peterson. Tudo cheirava a papel recém-impresso e café esquecido. Precisamos de 3 pilares, disse ele. Desenhando linhas num bloco, capacidade, vontade e cadeia de custódia. Capacidade, marcamos com urgência a recolha dos relatórios do médico da avó. O assistente trouxe os atestados, datas carimbadas.
Termos claros, orientada, lúcida, apta para decisões patrimoniais. Vontade, eu tinha a carta. Sim, mas também reunimos recibos da farmácia. Agendas de consultas. Mensagens de áudio onde a avó me pedia para confirmar transportes. A vizinha do lado, a D. Emília, aceitou ser testemunha, via Inês aqui todos os dias. Chovesse ou fizesse sol. A enfermeira do turno da noite deu uma declaração simples e cirúrgica. A senhora sabia muito bem o que queria, e a quem devia. Cadeia de custódia. O Dr. Peterson tirou de uma gaveta um envelope selado. Aqui está o que nos pode salvar de qualquer narrativa, disse. Exibizar. Um vídeo gravado uma semana antes do testamento ser atualizado. Notariado, com timestamp. SES e assinatura digital. Mas há prazos, avisou, temos de entregar tudo até sexta. 5 horas da tarde. Quinta-feira, 11h17 da noite. O escritório quase vazio. O assistente exporta o vídeo para uma pen. Testamos. O leitor falha. Novo teste. O ficheiro não abre. Um frio conhecido subiu-me à nuca. Não pode estar corrompido, murmurou o assistente. O Dr. Peterson não piscou. O original está no volto do cartório, disse. Já a vestir o casaco, vamos agora. A noite de Lisboa tinha trânsito de fim de semana adiantado. Mas a ansiedade acende todos os semáforos em vermelho. Chegámos ao cartório 15 minutos antes de fechar. Assinaturas. Carimbos. A formalidade meticulosa de quem guarda a verdade em cofres. Saímos com um disco selado. No carro, eu segurava-o como quem segura um coração transplantado. Sexta, 4h42 da tarde. Entregamos a petição. Pude ouvir o som que o tempo faz quando um prazo é cumprido no último minuto, um suspiro que não vem da boca. Vem dos ossos. No dia da audiência, o tribunal tinha o ar-condicionado alto demais e as paredes altas demais. A minha mãe e a minha tia chegaram de rosto límpido. O luto da reputação camuflado em perfume caro. A minha irmã não me olhou. O advogado delas abriu o espetáculo. Meritíssimo. Estamos perante um caso típico de influência indevida. A requerida isolou a idosa. Construiu dependência e... Cada palavra era um prego martelado com convicção. Sentia raiva a pedir palco. Não dei. Respirei pelo nariz. Espera. O Dr. Peterson levantou-se sem pressa. Com a devida vénia, traremos provas de que a senhora falecida estava plenamente capaz. Sabia o que queria e documentou a sua vontade. E que qualquer alegação contrária é ruído, não verdade. Chamaram a enfermeira. Depoimento claro. Chamaram a D. Emília. Frases de quem não tem agenda, eu vi. Entraram os atestados. As datas. Os recibos. A fiscalização dos horários. É quando a lógica já tinha desenhado a sua casa. O Dr. Peterson pousou a última pedra. Meritíssimo. Pedimos para exibir exibizar. A sala ficou outra coisa. O murmúrio morreu. A funcionária ajustou o ecrã portátil. As luzes desceram um tom. E, por um instante, até o ar-condicionado pareceu prender a respiração. O vídeo abriu com um bip baixo e a imagem da avó. Sentada na poltrona da sala. O chale azul sobre os ombros. A janela a recortar-lhe o perfil. Se estão a ver isto, é porque a minha palavra precisa de ficar mais alta do que os vossos argumentos, disse ela. Com aquela calma que só ela tinha, não houve pressão nenhuma. Houve amor. A Inês ficou quando era mais fácil ir. Confio-lhe o que construí e o que senti. É se alguém contestar por ganância. Que perca o direito ao que não soube honrar. Não chorou. Não tremeu. Não dramatizou. A verdade não precisa de adjetivos. A minha mãe inspirou como se o ar tivesse desaparecido. A tia apertou a mala com tanta força que a pega estalou. A minha irmã, pela primeira vez, pareceu ter a idade que tem, e não a que finge. O juiz pediu a documentação técnica. O notário confirmou a assinatura. O perito validou o SES. O médico, por declaração escrita, atestou a capacidade cognitiva no dia da gravação e no dia da assinatura. Carimbo, carimbo, carimbo. A prova é robusta, disse o juiz, a vontade é inequívoca. A alegação de influência indevida não se sustenta. Houve um segundo de silêncio, não o vazio. O que pesa? Eu pensei em todas as cozinhas onde lavei tachos. Nos corredores de hospital. Nas farmácias às 9 da noite. Nos natais pequenos. É pela primeira vez. A minha dor não pediu desculpa por existir. Transformou-se, em dignidade, em nome próprio. A minha mãe virou-se para mim. Os olhos cheios de algo que não era só raiva, era incredulidade por o guião não lhe obedecer. Fizeste isto conosco? Não, respondi, baixo, vocês é que fizeram isto consigo. O martelo do juiz desceu. A audiência, tecnicamente, não decidiu herança nenhuma, apenas manteve o que já estava decidido. Mas, para mim, outra coisa tinha sido decretada, não volto a caber no lugar onde me queriam pequena. Quando saímos, o sol estava frio, as notícias correm mais depressa do que a verdade. Mas, naquele dia, a verdade teve pernas, o telefone vibrou com mensagens contraditórias, acusações.
Desculpas envergonhadas. Silêncios confessos. Não respondi. Guardei tudo no mesmo sítio onde guardei o resto, na pasta da memória que um dia aprenda a arquivar sem se engolir. No caminho para casa, encostei a testa ao vidro. O mundo passava em reflexos. Como se eu também fosse outra, a mesma neta. A mesma mulher, mas agora com a prova de que ficar não é sinônimo de calar. É ao estacionar diante da casa da avó. Senti o impulso de subir direto à cozinha. O livro de receitas esperava-me com a paciência das coisas que guardam segredos em açúcar e farinha. Naquela noite, entre Luísas a secar e o relógio a contar devagar, encontrei mais do que silêncio. Encontrei herança que não cabe em cofres, um segundo envelope, aninhado entre páginas manchadas de azeite. E percebi, o que a lei confirmou. A vida ia ensinar, porque há coisas que não se partilham por percentagens, partilham-se por coragem. A casa parecia outra, e no entanto era a mesma, os azulejos cansados. O relógio a bater lento. A cortina leve a respirar com o vento. Depois do tribunal, o silêncio que antes doía agora pousava. Não era um vazio, era espaço. O suficiente para eu ouvir a minha própria voz sem pedir licença. Na cozinha, o livro de receitas da família Silva esperava-me com a paciência das coisas que sabem que valem mais do que papéis. Passei os dedos pela lombada gasta e abri ao acaso. Entra, sopa de pedra, e o arroz doce da Páscoa. Um envelope fino escorregou e pousou na mesa como um pássaro cansado. O meu nome outra vez. Na mesma letra trêmula e segura. Respirei fundo. Rompi o envelope. Minha Inês. Se chegaste até aqui, já sabes o que sempre soube de ti, não desistes do que amas. Se tentarem apagar-te, acende a tua luz, não é para os cegar. É para te veres melhor. Esta casa é tua se a fizeres casa de outros, gente. Risos. Cheiro a pão e espaço para quem precisa. Não herdas paredes, herdas o dever de não seres pequena onde te querem pequena. Constrói uma vida onde ninguém te possa apagar. E quando doer, cozinha. As lágrimas dão sal à coragem. Avó. Senti as palavras a assentarem por dentro como quem coloca tijolos com as mãos. A dor não foi embora, aprendeu a ocupar o lugar certo. A traição não desapareceu, deixou de mandar. O crescimento é isto, a mesma pele. Outra espinha. Abri as janelas e deixei o ar da tarde entrar. Pousei a carta junto à taça. E comecei a separar ingredientes como ela faria, sem pressa. Com intenção. Azeite no fundo do tacho. Alho a estalar. O cheiro a brotar das paredes como memória viva. Enquanto mexia a colher de pau, eu organizava outra coisa, uma decisão. A minha mãe tinha enviado uma mensagem curta. Sem desculpa. A prometer recursos e outras medidas. A tia publicar uma frase vaga sobre injustiça. A minha irmã. Silêncio. Eu li tudo e não respondi. Perdoar não é esquecer, é não viver debaixo. E eu escolhi a altura. Peguei na pasta do advogado e tirei a cópia da cláusula que a avó gravou no vídeo, quem contestasse por ganância. Perdia o direito ao fundo da família. Não era vingança, era consequência. Pousá-la na mesa da cozinha. Entre o sal e a folha de louro. Fez-me perceber, o verdadeiro testamento não estava ali. Estava nas pequenas coisas que esta casa me ensinou, pôr mais um prato na mesa. Ouvir devagar, não virar a cara ao que custa. O arroz engrossava e, com ele, um plano novo, abrir a sala aos domingos. Mesa comprida, cadeiras desiguais, sopa a ferver, chamar-lhe, domingo da casa. Convidar os vizinhos mais velhos. A miúda do terceiro ESQ, que chega muitas vezes sozinha. A de Emília que testemunhou por nós. Transformar herança em corrente, daquelas que não prendem, que puxam. Preguei um prego novo na parede e pendurei a fotografia da avó na cozinha. Ao nível dos meus olhos. O chile azul. O meio sorriso de quem conhece segredos bons. Ao lado, prendi com imã na porta do frigorífico a frase da carta: constrói uma vida onde ninguém te possa apagar. Repeti baixinho, como quem aprende um novo alfabeto. Os pratos ficaram prontos. Levei uma travessa para a sala e sentei-me no lugar dela. Não para ocupar, mas para honrar. Provei. Tinha o sal certo e um quê de lágrima, a medida que faltava. Ri sozinha. A verdade é que cozinhar cura o que falar estraga. O telefone vibrou de novo. Mensagens. Menções. Curiosidade. Desliguei. Há histórias que só se contam quando a tinta seca. E a minha ainda estava a escrever-se. Desta vez na minha letra. Fechei os olhos e vi o tribunal. O vídeo. A mão da avó a segurar a bengala como um cetro. E vi também a versão mais antiga de mim, a que aceitava migalhas de espaço. A que acreditava que ser boa era ser confundida com silêncio. Quis abraçá-la. Ela trouxe-me até aqui. Depois, abri os olhos para a versão que fica, a que sabe dizer não com voz mansa e prova limpa. No corredor, o relógio bateu às 9. Senti que a casa respirava comigo. A verdade não fez barulho para entrar, descalçou-se à porta. Peguei no telemóvel só para gravar um último áudio, não para enviar. Para guardar.
A herança não é o que fica nos cofres, é o que se aquece no fogão. Não herdamos dinheiro, herdamos nome. E o meu não volta a ser escrito por mãos alheias. Arrumei a cozinha. Deixei os pratos a secar. Apaguei as luzes devagar. Antes de subir, passei a mão pelo livro de receitas. Não prometi nada à avó, não precisava. Prometi a mim, não serei pequena outra vez. Naquela noite, adormeci sem medo do próximo ding. Se viesse, vinha. Eu já tinha aprendido a diferença entre ruído e chamada. É quando acordei no dia seguinte. Abri as janelas para um sol honesto. O cheiro da casa era novo. Mas tinha o mesmo fundo, lavanda. Café e pão. Era a prova de que o que não se apaga transforma-se. Se algum dia tentaram apagar-te de uma história que é tua, escreve nos comentários, ainda estou aqui. E subscreve, no próximo vídeo. Vou contar como transformei provas em proteção, não para ganhar uma guerra, mas para construir paz. Porque o legado que vale não é o que se divide, é o que se multiplica.